Pedro, o presidente. Apresenta, por favor. O editor. Editor, por favor. Aqui. Bom, o Pedro é um grande escritor, um grande poeta, fez um lançamento extraordinário agora na Casa de Ideias, que é um lugar novo, um centro cultural extraordinário que se fez em Porto Alegre, do qual ele é um ativo participante, e fez um lançamento deste maravilhoso livro de poemas, que, inclusive, quando me perguntaram sobre qual era a qualidade, ou qual seria aliás, foi o seu pai que perguntou, né? O pai dele é o Sérgio Gonzaga, secretário municipal de cultura de Porto Alegre. Eu disse que ele era forte como um murro de Muhammad Ali. Essa é a definição que eu posso dizer com relação a esse extraordinário livro de poemas. Obrigado, Chile, pelo convite por estar aqui, de fato na fronteira, né? A gente, por vezes, quando vive numa cidade, num estado fronteiriço, como o Rio Grande do Sul, a gente tem uma zona de fronteira que é um pouco difusa, né? Quer dizer, não se sente parte do Brasil, acho que todos nós aqui não nos sentimos parte desse país, no sentido mais amplo, mas ao mesmo tempo tu olha, está numa cidade como outra qualquer, talvez, desse mundo globalizado, uma cidade em que as cidades são todas parecidas, e de certa maneira, quando tu chega de fato à fronteira e tu percebe o que isso representa, quer dizer, são alguns metros que fazem com que seja uruguaio ou brasileiro, alguns metros, o destino de uma pessoa é decidido por metros quando está na fronteira. Embora aqui a gente veja uma fronteira um pouco mais aberta, talvez, que em outros lugares. Mas aqui é diferente. Mas, de fato, mas falo da língua mesmo. Eu pensando agora como poeta da língua, quer dizer, esses métodos fariam com que eu escrevesse em espanhol, isso é todo um outro mundo. Né? Então, quando chega de fato na fronteira, tu te sente um pouco estranho, sempre. Eu mesmo me sinto estranho, mas talvez quem vive aqui sinta de maneira um pouco diluída essa estranheza. Também é uma outra questão que é um pouco estranha, dado que, como muito bem definiu meu amigo Paulo Zé Miranda, poeta, que fez um estudo maravilhoso sobre esse livro, e que hoje, depois de muitas galhofas, muitas piadas mudas que fizemos na viagem de português, reivindicando uma espécie de pecúlio para os portugueses, que nós pagássemos aos portugueses pela língua que nos deram, essa maravilhosa língua portuguesa. Depois de tantas outras piadas, ele me define então como um poeta da cidade. O que ele quer dizer com isso? Como alguém que não sabe nada da vida prática. É o jeito que não conhece a vida do campo, como é que se faz uma boa né? Ou apreciar a boa alguém que acha que não se pode tomar um vinho. Como se chega mesmo da casa da avó. Exatamente. Isso não acontece na cidade. Isso acontece, mas mais do que isso, vendo o depoimento de vocês, a gente percebe que há nas cidades mais antigas, como Jaguarão, uma cidade de fato, né? Porto Alegre não parece nada, Porto Alegre é uma cidade amorfa. Eu conheço meu bairro, e mais ou menos ainda. E é nesse bairro que eu transito, e de certa maneira me parece nesse livro que é uma tentativa de encontrar, via memória, ou via essa espécie de fantasia temporal que a poesia possibilita que haja, um contato com alguma coisa, uma busca de alguma coisa, e essa busca, espero, e eu vou ler para vocês agora nesse poema, espero que seja uma busca que ultrapasse apenas um depoimento pessoal e que possa também, de alguma maneira, refletir a busca que cada um de nós faz em direção ao passado, ou como tenta reconstruir o passado. Eu vou ler um poema de um homem que não era um homem da cidade. Era meu avô, ele era um homem que conhecia a vida de fato, conhecia a vida de verdade, ao contrário do seu neto. E só antes de ler esse poema, já que é um homem de Taquara, não? De Taquara. Contamos algumas anedotas já aqui, então eu conto uma que mostra um pouco do que é ser esse poeta da cidade, como de maneira brincalhona me chamou o Paulo, mas que talvez ilustre um pouco para vocês um episódio um pouco ridículo para quem vive de fato na fronteira e no sul, mas que é o seguinte: eu pego em Porto Alegre e alguma coisa, assim como acontece alguma coisa no coração de quem cruza Ipiranga, São João e São Paulo, que eu não sei o que é, porque no meu coração não passou nada quando eu fui lá. Alguma coisa acontece no meu coração quando eu vejo essa pampa aberta, né? Essa terra infinita do Pampa, né? Não tem país, não tem nada, aquele verde infinito. Alguma coisa acontece, pode ser algo romântico, algo inculcado pela leitura do Martim Ferro, do Simão Lopes Neto e outros tantos autores que a gente lê, mas alguma coisa acontece ali. E eu vim então certa feita na direção ao Chuí, para ir para o Uruguai, aquele Pampa imenso, e eu coloquei umas 3 vezes na repetição do rádio Vuelva ao Sur, né? E fui dizendo: olha que maravilha isso. E eu acompanhado pela namorada: olha que maravilha o sul, olha o gaúcho. E aí tinha a beira da estrada um daqueles gaúchões mesmo, clássicos, né? Com a boa barriga, com a mateira uruguaia, aquela curtinha, né? Bigode, basco, assim, uma tapera, era só isso, não tinha mais nada ao redor. E ela disse: tá aí o teu gaúcho. Troca tudo por isso, né?
E eu falei, não, bem, eu estou voltando ao sul, não saberia ficar por aqui, não saberia levar essa vida. Né? Sempre contei essa história, mas de certa maneira deve ter alguma coisa a ver com o que a gente vai ler aqui. Né? Bom, esse poema chama-se Herança e diz o seguinte: meu avô, Gomercindo Gonzaga, era um homem forte, mãos capazes de arrancar as pedras da terra e as telhas das casas dos inquilinos em atraso, sem deixar-se comover nem enganar pela manha dos malandros, das prostitutas, dos colonos que haviam abandonado o interior profundo em busca de um futuro qualquer em Taquara. Meu avô, Gomercindo Gonzaga, brincava com sua dentadura num copo de vidro tosco, agitava diante de nós maços de dinheiro ordenados hierarquicamente das notas miúdas aos barões do Rio Branco, tão altaneiros, tão seguros de si com seus bastos bigodes de neve. Não lembro nunca de ter visto meu avô mais feliz do que nessas ocasiões. Depois viriam os 3 derrames, os filhos que abandonariam seus 2 pedaços de campo, o morro de casas ilícitas, a pedreira em que somente negros e ele aguentavam trabalhar, moldados à atrocidade das pedras, poeira entranhada definitivamente em suas carnes. Teus filhos tornaram-se professores, Gomercindo Gonzaga. Teu neto, homem da cidade moderna, está domesticado, mantém os dentes saudáveis, é incapaz de vencer uma mão de cartas, laço sobre a cama, numa terça-feira à tarde, olha o teto paralisado, cogita tantos universos enquanto a lâmpada segue queimada. Herdei de ti, meu avô, teus ossos sólidos, uns olhos pequenos, zombeteiros e ladinos, mãos capazes de rasgar pedras, se houver a pedra a rasgar. Alguma coisa, porém, se perdeu no caminho. Aos 35 anos, com meus dentes perfeitos, não tive o gosto de morder a carne da vida, não vi brilhar o amor comprado nos olhos de uma mulher, não ergui as paredes deste quarto. Os calos de minhas mãos são mera herança das barras da academia. Não sei ordenhar vaca, montar a cavalo, dirigir caminhão, blefar no Lacerda. Um dia tive um maço de notas, todas insubordinadas, mas mal gastei.